Olá, segundo ano, como estão? Vamos para mais uma aula tratando dos termos da oração. Nesta aula, nós vamos trabalhar com os termos acessórios da oração. O que seriam os termos acessórios da oração? Quando se fala em acessório, é algo que não é tão importante, né? É como uma pessoa. Quando uma pessoa coloca um brinco, um anel, isso seria algo fundamental ou apenas um acessório? É apenas um acessório. E dentro dos termos da oração, também temos isso. Também temos algo a mais para enfeitar, para dar uma informação a mais, mas não que seja fundamental. Tá? Então, isso são os termos acessórios da oração. Esse assunto está lá no livro 1, ainda do primeiro bimestre, na página 50. Um pouquinho. Vamos iniciar com o adjunto adnominal. O que seria o adjunto adnominal? Quando se fala em adjunto adnominal, já está se referindo ao nome, tá? Então, sempre que se fala em adjunto adnominal, se refere a um nome, é um termo satélite do núcleo do sintagma nominal, sendo subordinado ao núcleo a que se refere. É a função própria dos artigos, pronomes adjetivos, numerais, adjetivos e locuções adjetivas, tá? Então, quem vai fazer o papel de adjunto adnominal são os artigos. O que é um artigo? O, a, os, as, uma, uns, umas. Pronomes adjetivos, aquele, aquela, este, essa, aquele. Numerais, 1, 2, 3. Adjetivos, que dão qualidades. Locuções adjetivas, tem a mesma função do adjetivo, porém é formado por duas ou mais palavras e com função de adjetivo. Olha o exemplo aí. O aluno responsável estuda. Quem é que estuda? O aluno responsável. O aluno responsável seria o sujeito da oração. O núcleo desse sujeito seria o aluno, tá? Aluno, dentro das classes gramaticais, eu classificaria ele como um substantivo. Então, ele é um nome. Tudo que está relacionado a esse nome, está relacionado ao aluno, responsável está relacionado ao aluno. Ou seria um artigo definido, responsável, nesse caso, seria um adjetivo, está qualificando o aluno. Então, dentro da análise sintática, esse o e esse responsável, nós iríamos classificar como adjunto adnominal. Por quê? Porque eles estão juntos com o nome ao qual está se referindo. Olha outro exemplo. As mulheres de Balsas são muito bonitas. Quem é que é muito bonita? As mulheres de Balsas. Então, olha aqui o sujeito, as mulheres de Balsas. Mulheres, dentro das classes gramaticais, seria um nome. Então, o que está relacionado a esse nome? As, que é o artigo definido, de Balsas, que é uma locução adjetiva, né? Que se refere às mulheres balsenses, tá? Então, de Balsas é uma locução adjetiva. Se eu pedisse para fazer análise sintática, para classificar de acordo com os termos da oração, as e de Balsas seria o adjunto adnominal. Entenderam até aqui? Adjunto adnominal. Adjunto quer dizer que está junto com o nome ao qual está se referindo. Adjunto adnominal é representado por artigo, pronome, numerais, adjetivos e locuções adjetivas. Seguindo. Agora, observe os seguintes exemplos. O amor de mãe é eterno. O que é eterno? O amor de mãe. Olha aqui, amor é um substantivo. De mãe está caracterizando o tipo de amor. Esse de mãe eu vou classificar como uma locução adjetiva. Também poderia dizer assim, o amor materno é eterno. Aí esse materno seria somente o adjetivo.
Como esse de mãe é uma locução adjetiva, dentro da análise sintática, nós vamos classificar como adjunta de nominal. Certo? Agora, o amor à mãe é eterno. É diferente do amor de mãe. Agora, o amor a quem é eterno? A mãe. Então, aqui nesse caso, amor é um substantivo, é um nome. A mãe está complementando o sentido desse nome, amor. Então, nesse caso aqui, ele é um complemento nominal. No primeiro caso, ele estava exercendo a função de locução adjetiva. Então, como ele é uma locução adjetiva, vai ser uma adjunta de nominal. Nesse segundo caso, ele está complementando o sentido da palavra amor. Quem tem amor a alguma coisa. Então, o amor à mãe. Esse a mãe vai ser o complemento nominal. Lembra na aula anterior, nós vimos que complemento nominal complementa o sentido de um nome e ele vem sempre também com uma preposição. No caso aqui, a preposição a mais o artigo a, por isso que tem a crase. Beleza? Seguindo. Comprei um relógio de ouro. Olha aqui, ó, de ouro. Está qualificando, está explicando, especificando o tipo de relógio. Então, esse de ouro seria uma locução adjetiva dentro das classes gramaticais. Na análise sintática, nós vamos chamar de adjunto adnominal. Outro exemplo. Ele tinha saudades de casa. Agora, esse de casa é um adjunto adnominal ou tem outra função? Vamos identificar aqui primeiro o verbo. É o verbo tinha, o verbo ter. Ele tinha, ok. O verbo ter é um verbo transitivo direto. Saudade seria o complemento desse verbo transitivo direto. Só que quem tem saudades vai ter saudades de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, de casa, está complementando o nome saudades. Então, nós vamos chamar de complemento nominal. Diferente do exemplo anterior. De ouro, estava fazendo o papel de adjunto adnominal, porque ele é uma locução adjetiva. Entenderam a diferença? O adjunto adnominal ele vai sempre exercer a função de um artigo, de um pronome adjetivo, de um numeral, de uma locução adjetiva, de um adjetivo. Já o complemento nominal, ele complementa o sentido de um nome. Seguir. Observe esses outros exemplos. Também, muitas vezes, até porque o adjunto adnominal, ele também exerce a função de um adjetivo, né? A função de estar caracterizando um nome. O predicativo do sujeito, ele também tem essa função de caracterizar um nome, né? Então, para a gente não confundir predicativo do sujeito e adjunto adnominal na função de adjetivo ou locução adjetiva, vamos lembrar o que é um predicativo do sujeito. Para existir predicativo do sujeito, temos que ter verbo de ligação. Os principais verbos de ligação são ser, estar, ficar, andar, continuar, parecer, permanecer. Esses são os verbos de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, eu vou ter predicativo do sujeito. Até por quê? Porque a função do predicativo do sujeito é... a função do verbo de ligação é ligar o sujeito à sua qualidade, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Olha o primeiro exemplo. Ele estava bêbado. A palavra bêbado, nesse caso, ela está com uma função que está caracterizando, né? Então, nesse caso aqui, ele seria um adjunto adnominal? Não, não seria um adjunto adnominal porque ele não está junto com o nome ao qual está se referindo. Agora, olhem o que eu tenho aqui, ó. Estava. Estava é um verbo de ligação. Então, qual é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito à sua qualidade, tá? Então, aqui, ó, bêbado é um predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ligação. Agora vamos para outro exemplo. O motorista bêbado provocou o acidente. Quem provocou o acidente? O motorista bêbado.
Motorista seria o núcleo do sujeito. Dentro das classes gramaticais, motorista seria um substantivo, né? Um nome. Então, bêbado está qualificando, está se referindo a esse nome. Bêbado, dentro das classes gramaticais, seria um adjetivo. Dentro da análise sintática, é a função do termo da oração, bêbado, então está exercendo a função de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está junto com o nome ao qual está se referindo. Viram a diferença? Ó, no primeiro caso, bêbado era predicativo do sujeito. Eu tenho o verbo de ligação. No segundo caso, bêbado é uma adjunta adnominal porque ele está junto com o nome ao qual ele está se referindo. Terceiro exemplo. O motorista tinha necessidade de beber. Agora que de beber seria uma adjunta adnominal, vamos ver. Primeiramente, qual é o verbo dessa oração? É o verbo ter. O verbo ter é sempre um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que precisa de complemento sem preposição obrigatória. Necessidade, então, seria o complemento desse verbo ter. Se eu falasse assim, o motorista tinha necessidade, falta alguma coisa. Por quê? Porque quem tem necessidade de algo. Necessidade, nesse caso aqui, é um nome, ele não é um verbo, é um nome. Então, de beber está complementando o sentido desse nome. Então, de beber vai ser complemento nominal. Entenderam? Para ser predicativo do sujeito, nós temos que ter verbo de ligação. Para ser um adjunto adnominal, ele tem que estar junto com o nome ao qual está se referindo. E esse adjunto adnominal, ele vai exercer a função ou de adjetivo, ou de artigo, ou de numeral, adjetivo, locução adjetiva. E o complemento nominal, ele vai sempre complementar o sentido de um nome e não de um verbo. Seguindo. Agora nós vamos ver o adjunto adverbial. Tá? O adjunto adverbial nada mais é do que um advérbio ou uma locução adverbial. Dentro da análise morfológica, nós iríamos classificar como um advérbio. Dentro da análise sintática, que é o que nós estamos estudando, nós vamos classificar como adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele tem a função de exprimir uma circunstância, que pode ser uma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade. Tá? E ele não tem a função de estar complementando um verbo. Tá? Olha aqui, ó, é acessório, ou seja, aparece apenas para indicar uma circunstância, ação verbal. É a função própria do advérbio, das locuções e das expressões adverbiais. A maçã caiu da árvore. Olha aqui, ó. Qual seria o verbo dessa oração? É o verbo caiu. Se eu colocasse um ponto aqui, ó, a maçã caiu, entenderíamos essa oração? Sim. Ela tem sentido completo? Sim. Então, quer dizer que esse verbo cair é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Mas nós temos aqui uma informação a mais, ó, caiu da árvore, né? Tá dando uma circunstância de quê? De lugar. Então, da árvore, nós classificaríamos como um adjunto adverbial de lugar. Olha outro exemplo. Aquela hora, as opiniões eram contraditórias. Se eu colocasse somente as opiniões eram contraditórias, entenderíamos? Sim. Mas eu quis dar uma informação, né? Uma circunstância de tempo. Ó. Quando que elas eram contraditórias? Aquela hora. Então, esse aquela hora vai ser uma circunstância de tempo. Então, dentro da análise sintática, nós classificaríamos aquela hora como um adjunto adverbial de tempo. Também outra coisa, quando o adjunto adverbial ele está na ordem inversa, o que seria essa ordem inversa? Que ele não segue a ordem direta, que seria o sujeito, o verbo e seus complementos. Quando ele muda essa ordem,
e que o adjunto adverbial vem primeiro, então nós vamos usar obrigatoriamente a vírgula. Para ficar na ordem direta, seria as opiniões eram contraditórias àquela hora. A professora falou com calma. Se eu colocasse um ponto aqui, ó, a professora falou, entenderíamos? Sim. Mas como que ela falou? Né? Como foi o modo como ela falou? Então, com calma, nós vamos chamar de adjunto adverbial de modo. Tá? Então, o adjunto adverbial, ele sempre vai exprimir uma circunstância. Olha outro exemplo. Ela estava muito feliz. Quem estava muito feliz? Ela, sujeito. Estava, verbo de ligação. Feliz, predicativo do sujeito. Esse muito está dando a intensidade da felicidade dela. Então, esse muito nós vamos chamar de adjunto adverbial de intensidade. Relembrar o adjunto adverbial? Ele é bem simples, ele vai estar sempre dando uma circunstância. De tempo, modo, lugar, intensidade. Ó, muitas vezes confunde-se o objeto indireto com o adjunto adverbial. O que é o objeto indireto, primeiramente? É o complemento do verbo transitivo indireto. O que é o verbo transitivo indireto? É aquele verbo que precisa de complemento com preposição obrigatória. Para que não haja essa confusão, né? Vocês confundirem o objeto indireto com o adjunto adverbial, temos que olhar para o verbo, ver que tipo de verbo ele é. Se ele for um verbo transitivo indireto, vai ser um objeto indireto. Se ele for um verbo intransitivo, o que é o verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento, ele tem um sentido completo. Aí sim vai ser um adjunto adverbial. Olha o primeiro exemplo. Preciso do carro. Verbo preciso, ó. Preciso de quê? Quem precisa de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto. Do carro é um objeto indireto. Agora, olha o segundo exemplo. Sair do carro. Do carro, será que vai continuar sendo objeto indireto? Não. Por quê? Porque o verbo sair é um verbo intransitivo. Ó. Sair. Do carro, ele está dando a circunstância de lugar, de onde que eu saí. Então, esse do carro nessa oração vai ser um adjunto adverbial de lugar. Viram a diferença? Objeto indireto complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Então, provavelmente, o que vem depois é um adjunto adverbial. Beleza até aqui? Também como termo acessório da oração, nós temos o aposto. O que é o aposto? Aposto nada mais é que uma explicação, uma informação a mais sobre um termo já expresso na oração. E o aposto, geralmente, eu posso retirá-lo da oração, que a oração não vai perder o sentido. Até porque a função do aposto é dar uma informação a mais. Também, o aposto, geralmente, ele vem entre vírgulas. E o aposto tem vários tipos. O primeiro é o aposto explicativo. O próprio nome já diz, está dando uma explicação ao núcleo do sintagma nominal. Olha o exemplo. A primavera, estação das flores, começa em setembro. Se eu retirasse esse estação das flores, a oração teria sentido? A primavera começa em setembro. Teria? Sim. Não perderia o sentido. Nós entenderíamos perfeitamente que a primavera começa em setembro. Mas eu quis dar uma informação a mais a esse núcleo, né, esse sintagma nominal primavera, que é a estação das flores. Então, estação das flores, nós vamos classificar como um aposto explicativo. E olha aqui, olha, apareceu entre vírgulas. Tá? Então, não confundir o aposto com o sujeito. Se eu pedisse para identificar aqui qual seria o sujeito dessa oração, seria a
primavera. Começa em setembro o predicado. Estação das flores seria o aposto explicativo. Também nós vamos ter o aposto especificativo. Está especificando, particularizando, identificando o termo a que se refere. O rio Amazonas é o maior do mundo. Então, aqui, ó, Amazonas está particularizando, está identificando qual é o rio maior do mundo. Então, Amazonas seria o aposto especificativo. Nesse caso, então, não precisa vir entre vírgulas. O aluno Márcio participou do debate ontem. Eu poderia simplesmente ter colocado aí, ó, o aluno participou do debate ontem, mas eu quis especificar, particularizar, dizer que é o aluno Márcio participou do debate ontem. Então, aqui, ó, Márcio vai ser o aposto especificativo, porque eu estou particularizando. Viram a diferença? Aposto explicativo, aposto especificativo. Temos também o aposto enumerativo, que vai introduzir uma enumeração. Nada lhe agradava. E aí eu vou colocar aqui meu aposto enumerativo. Joias, roupas, carros, casas, dinheiro e viagem. Tá? Então, joias, roupas, carros, casas, dinheiro e viagem é um aposto enumerativo. Estou dando uma explicação, né, do que não agradava. E também nós temos o aposto resumitivo, que ele vai se resumir em uma única palavra. Ó. Joias, roupas, carros, casas, dinheiro, viagens. Nada lhe agradava. Tá? Então, esse nada seria o aposto resumitivo, que ele resumiu tudo isso aqui, ó. Joias, roupas, carros, casas, dinheiro, viagens. Nada lhe agradava. Entenderam? Então, o aposto nada mais é do que uma informação a mais sobre um determinado elemento, né? Um sintagma nominal da oração. Por exemplo, eu coloco lá, os alunos do segundo ano da escola Dom Bosco estão assistindo às aulas de gramática. Eu poderia simplesmente ter colocado, os alunos estão assistindo às aulas de gramática, mas eu quis explicar quem são esses alunos, eu quis particularizar, então, da escola, do segundo ano da escola Dom Bosco, porque senão poderia ser qualquer aluno. Tá? Então, o aposto ele tem essa função de explicar, resumir, particularizar uma informação. E, por último, como termo acessório da oração, nós temos o vocativo. O vocativo nada mais é do que um chamamento. Tá? É quando a gente vai... é o termo que identifica o interlocutor a que se dirige. Eu faço isso a todo momento, né? Quando nós estávamos em sala de aula, a todo momento eu falava: alunos, prestem atenção. Presta atenção, fulano. Bia, agora presta atenção. Felipe, presta atenção. Alunos, preste atenção. Outra dica, o vocativo sempre vem isolado obrigatoriamente por vírgula. Então, aqui nessa oração, alunos, vírgula, preste atenção, esse alunos não é o sujeito da oração. É o meu vocativo, é o que eu estou fazendo um chamamento, para quem eu estou fazendo um chamamento. O vocativo também ele pode estar no início da oração, no final da oração e no meio da oração. Ó, faça um silêncio, alunos. Agora, Bia, preste atenção. Tá? Então, esses termos que estão aqui isolados pela vírgula, nós vamos chamar de vocativo. Entenderam? Pessoal, assistam, né, essas aulas, essa explicação. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá na sala online ou no privado para tirar suas dúvidas, certo?
E eu vou deixar como uma tarefinha para casa, né, para vocês responderem na próxima aula, antes de eu iniciar um novo assunto, que daí nós já vamos iniciar com o material do segundo bimestre, eu vou fazer essa correção. Diga a função sintática dos termos destacados nas orações abaixo. O que quer dizer a função sintática? É dizer se é sujeito, se é adjunta de nominal, se é adjunta adverbial, se é aposto, se é vocativo, se é objeto direto, objeto indireto. É isso que vocês vão responder aí, tá? Essas questõezinhas aqui, para a próxima aula, beleza? Tá? Então, até a próxima aula. Beijo!